Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas e vamos conversar muito sobre o Timão aqui no canal, tá? Gostaria de falar para vocês humildemente para você deixar o seu like, fiel. É totalmente gratuito, você não vai pagar absolutamente nada por isso, além da satisfação de ajudar o canal do Corintianeiro a crescer cada dia mais e mais, combinado? Então já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, porque temos muitos assuntos aqui para falar do Corinthians. Vamos falar sobre Luciana Costa, sobre Pogba, sobre patrocinadora master do Corinthians, sobre a pretensão do Corinthians no mercado da bola, fiel. O Corinthians até agora não contratou ninguém, e aí? Vamos falar muito sobre isso, tá? Então chega de enrolação, já vamos aqui começar as informações do Corinthians e eu quero começar com a nossa patrocinadora master, que até o presente momento não conseguiu a regularização para atuar no Brasil. Eu penso assim, fiel, tá? Informações importantes para vocês. Tinha o prazo até o dia 7, não conseguiu. Parece que há mais um prazo. Inclusive, alguns inscritos aí trouxeram algumas informações importantes nos comentários. Não estou respondendo, mas estou lento, tá? Pelo menos por enquanto, tá, fiel? Logo, logo eu volto a responder todos os comentários, que eu estou aqui com um pouco de um incômodo de adaptação, porque responder no notebook é muito ruim, bem diferente do celular. Mas logo, logo já... Meu celular não teve conserto, já encomendei outro celular, já está para chegar, tá? Então, fiel, a situação ela é a seguinte, o Corinthians precisa de dinheiro. As negociações do Corinthians estão paradas. O Corinthians hoje tenta o empréstimo do Luciana Costa, tenta empréstimos, tá? Tenta pegar jogadores emprestados, diferente... Desculpa, tá? Diferente de você ir lá e efetuar a compra do atleta. Quando você efetuar a compra... Quando você chega com dinheiro para negociar, as negociações se tornam bem mais fáceis. A gente já falou muito sobre isso aqui no vídeo de ontem, tá? Por conta da patrocinadora, porque parou de entrar dinheiro nos cofres do clube do Corinthians. E, cara, com todo respeito à Esporte da Sorte, que foi a nossa melhor patrocinadora até o presente momento, que foi a patrocinadora que anda certinho, que foi a patrocinadora que paga o Memphis. 90% do Memphis é a patrocinadora que paga. Só que o Corinthians, cara, ele precisa pensar na sua vida. Porque logo mais já vai vencer a folha salarial dos atletas. E como que o Corinthians vai suprir o Memphis? Como que o Corinthians vai pagar o Memphis? Será que o Memphis vai aguentar aí 2, 3 meses de salários atrasados? Então o Corinthians precisa pensar rapidamente nisso. Porque se realmente não der certo do Corinthians fechar, não der certo da Esporte da Sorte regularizar, o Corinthians tem que ir atrás de outra patrocinadora. Porque tá assim de patrocinador querendo patrocinar o Corinthians. Porque o Corinthians é um time muito grande. E o Corinthians tem obrigações a fazer. O Corinthians tem obrigações a cumprir, com todo respeito à Esporte da Sorte. Para mim, foi a melhor patrocinadora até hoje que esteve no Corinthians. Se chama Esporte da Sorte. A melhor de todas até hoje foi a Esporte da Sorte. Só que o Corinthians não pode esperar todo o tempo do mundo, tá, fiel? O Corinthians está dando o prazo, o Corinthians está dando o tempo necessário. Só que se não acontecer nada, o Corinthians precisa pensar na sua vida. O Corinthians precisa pensar que até o presente momento ele não contratou ninguém. Que até o presente momento o Corinthians só renovou com o Maicon, renovou com o Romero. As nossas contratações são de casa. O Corinthians não fechou com nenhum jogador. E tem a chance de não fechar com a Costa, tem a chance de não fechar com o Pogba. As informações, eu já vou chegar no Luciana Costa e no Pogba pra gente não misturar os assuntos, tá? Então, os times estão se reforçando. Corintianeiro, o Corinthians terminou o ano bem, foram 9 jogos seguidos, classificamos para pré-Libertadores, cara. Fiel, só que os times estão se reforçando. O Corinthians vai entrar num cenário que os times não vão ser igual do ano passado. E o Corinthians também precisa não ser igual do ano passado. O Corinthians precisa reforçar, até porque tem setores no clube, tem setores no elenco que precisam ser reforçados de forma imediata. Um lateral esquerdo. Na minha opinião, um lateral direito, eu não confio no Mateuzinho e no Léo Maná. Um zagueiro, eu não confio no Gustavo Henrique e no Kaká, apesar de eu gostar do zagueiro Kaká. Atacante, eu não confio no Romero. Caso o Yuri ou o Memphis machuca, precisa ser poupado, porque é o único atacante que temos. Pedro Raul é inoperante. Então, fiel, o Corinthians tem obrigações a serem cumpridas.
Então, por mais que a Esporte da Sorte é a melhor patrocinadora que aconteceu no Corinthians de todos os tempos, chega um momento que o Corinthians tem que repensar e falar, olha, felizmente vocês não conseguiram, a gente esperou o tempo necessário, então agora a gente vai partir para uma outra patrocinadora, porque o Corinthians vai chegar a vencer o Memphis, precisa contratar, então o Corinthians tem que correr aí contra o tempo. Certo, fiel? Então comentem porque eu quero saber a sua opinião. Antes de passar para a próxima informação, como eu disse para vocês aqui neste canal, eu respondo todos os comentários. Todos os comentários, tá? Não estou respondendo agora por devido a alguns problemas técnicos que eu já expliquei para vocês. Só que eu estou lendo os comentários de vocês, tá? E cara, se você não gosta do meu canal, não assiste. Vai para outro canal. Eu no YouTube, eu gostava de dois canais. Dois canais. Um eu parei de assistir porque eu ouvi coisas que não precisava ouvir. Eu achei coisas muito absurdas a pessoa falar um tipo de coisa daqui. Não vou ficar citando aqui. E o outro era o Capitão Corintiano, que parou porque ele está trabalhando na Corinthians TV, que para mim era o melhor canal de todos do Capitão Corintiano. Não tinha canal igual. Aí o Capitão eu parei porque ele foi trabalhar com o Corinthians TV e o outro eu parei porque eu achei uma pessoa muito... se acha muito. Pronto, cara. Pronto, eu parei de assistir a pessoa que eu não gostava. Se você não gostar de assistir meu canal, para de assistir, irmão. Tem tantos canais do Corinthians aí, canais bons. Vai lá e assiste. Assiste aí o Jogo Aberto, os Donos da Bola, os canais de Sport TV, outros canais de YouTube. É só você parar de assistir. Se você não gosta de mim, para de assistir. Se você não gosta das minhas informações, para. Eu não excluo inscrito, eu não oculto o usuário do canal. Eu espero um dia ganhar a confiança de todos, mas se realmente você não gosta do canal do Corintianeiro, é só você parar de assistir, beleza? Então vamos falar aqui do Timão, porque tem muitas informações para trazer, tá? Fiel, todos os dias, quais são as informações que a gente vem aqui e tá falando todos os dias dos mesmos jogadores? Falam para mim. É Luciano Acosta e Pogba. O mundo do Corinthians está girando em volta de Luciano Acosta e Pogba. Luciano Acosta e Pogba. Luciano Acosta e Pogba. E mesmo assim, as últimas informações que eu trouxe não foi das pessoas com quem eu trabalho, tá? Eu não estou falando isso porque eu sou o dono da razão e só minhas informações valem. Não é isso. Estou dizendo que eu confio na pessoa com quem trabalho. É diferente, tá? As informações que eu recebi, que eu li pelo menos, foi do Michael Rincon, que eu trouxe a informação que o Luciano Acosta já teria um acordo verbal com o Corinthians, tá? E do jornalista aí, que trouxe que o Pogba poderia fechar a qualquer momento, e ainda eu indaguei no vídeo como isso poderia acontecer sem Esporte da Sorte por trás. Foi pelo menos o que eu disse aqui no vídeo de ontem. E as informações hoje, de novo, são sobre Luciano Acosta e sobre Pogba. Então o mundo do Corinthians está girando em torno desses dois jogadores, que na minha opinião são duas contratações difíceis de acontecer, porque o Luciano Acosta você depende do Cincinnati emprestar o jogador, porque ele tem vínculo contratual, depende do jogador aceitar ganhar menos também, porque o Atlético Mineiro ofereceu uma proposta maior que o do Corinthians, e o Pogba, vamos dizer assim, que é um sonho distante, mas eu já vou entrar no Pogba, vamos falar do Luciano Acosta, tá? A informação continua a mesma, o cara lá reforçou, o Michael Rincon, que ele já tem um acordo verbal com o Corinthians, que inclusive eu tô... cara, cheio de acordos verbais, tá? Acordos verbais pra mim, cara, já basta. Acordo pra mim é no papel, é acordo assinado, é assinatura no contrato, tá? Então, fiel, pelo menos as últimas informações que chegaram até mim para me trazer para vocês aqui é que o Corinthians está mantendo contato com o Luciano Acosta praticamente todos os dias, que há um contrato de 2 anos, desculpa, há um contrato de 1 ano fechado com o jogador, com algumas cláusulas contratuais e preferência de compra, tá? E o salário do jogador não é barato, chega perto dos 2 milhões de reais. Não é 2, mas chega perto dos 2 milhões de reais. É um jogador bastante valorizado, tá? Que inclusive o Atlético ofereceu mais que o Corinthians. Mas pro Corinthians estar em Libertadores, o Corinthians está disputando tudo, qualquer campeonato, ser a maior vitrine e ter Memphis no Corinthians, tá? Isso está chamando bastante a atenção do atleta. Só que ainda não tem nada fechado. Fiel, se aparecer amanhã ou depois um Boca Júnior, que é o time de coração do cara,
Se aparecer amanhã ou depois qualquer outro time que ofereça ainda mais pro Atlético, o Corinthians vai perder, porque futebol é dinheiro. Futebol é dinheiro. Tá? E o Corinthians é uma coisa que não tem no momento por causa de tudo que está acontecendo com o Esporte da Sorte. Porque se o Esporte da Sorte tivesse, o Corinthians poderia fazer planejamentos com os dinheiro que tinha para entrar durante os anos. Olha, vou fazer uma proposta de tanto, dia tal ou mês tal eu te dou tanto, depois você parcela para mim, é assim que funciona. Os clubes parcelam jogadores de olhos fechados, porque se o clube não pagar, ele cai no transfer ban. Ele fica impedido de contratar e vender jogador por um ano. Isso significa praticamente a falência de qualquer clube de futebol. Então, fiel, infelizmente, o que está acontecendo com o Esporte da Sorte está deixando o Corinthians, cara, de mãos abanando. O Corinthians não tem como fazer nada. E é por isso que o Corinthians, até o presente momento, não contratou ninguém. E se o Corinthians não arrumar uma patrocinadora logo, ou a Esporte da Sorte conseguir regularizar logo, o Corinthians vai continuar sem contratar ninguém. E esperar aí a boa vontade dos atletas e usar a grandeza do clube para eles aceitarem empréstimo. Essa é a verdadeira situação do Corinthians hoje, tá, fiel? Então comentem, porque eu quero saber a sua opinião. Sobre o Pogba, que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte. O Corinthians trouxe merchans combinados com luva de pedreiro sobre o Pogba. Primeiro no Danilo Gentili, depois o Pogba postou foto com a camisa do Brasil, mas o Pogba não tem nada a ver, tá? Depois, o Luva de Pedreiro postou um vídeo que no final ele recebeu uma ligação que teoricamente seria do Pogba, que dizia que estava vindo para o Brasil em 2025, fazendo merchans em cima do Corinthians, se foi combinado esse segundo vídeo eu não sei. Depois o Corinthians posta uma árvore de Natal com o símbolo do mascote da França, tá? Tipo assim, que seria um presente o Pogba. Depois teve também a Esporte da Sorte, né? Com o E, se eu não me engano, assim, da Esporte da Sorte de braços cruzados, com a Torre Eiffel atrás. E fora as brincadeiras, né? O Pedro do Corinthians aí, o assistente financeiro, se eu não me engano, me corrijam aí se eu estiver errado, uma postagem antiga, junto com o Memphis, uma chamada de vídeo com o Pogba. E o Corinthians até agora não contratou. Eu acredito que o Corinthians estava com negociação muito avançada com o jogador. Acredito que o Corinthians pode fechar ainda, só que está atrapalhando com o Esporte da Sorte aí a sua legalidade para trabalhar no Brasil. Porém, está atrapalhando. Porém, o jogador não foi contratado. E se não contratar o Pogba, uma coisa eu falo para vocês. Um total desrespeito com a torcida do Corinthians. Respeitem a torcida do Corinthians. Parem de ludibriar o torcedor. Para de ficar postando uma arvrinha de Natal com o mascote da França. Isso eu tô falando do Corinthians, tá? Se foi no caso do Luva de Pedreiro, postando o vídeo lá, dando indícios que o cara poderia vir pro Corinthians, o Corinthians deveria ter lançado uma nota oficial. Não temos nada a ver com o Luva de Pedreiro fazendo esses merchans de Pogba, tá? Foto de chamada de vídeo que fez com o diretor financeiro do Corinthians, tá? Junto com o Memphis. Deveria ter chamado a atenção. Cara, não faz esse tipo de postagem. A gente não tem certeza se vai contratar o cara. A gente está ludibriando o torcedor. Não é assim que funciona. Calma, vocês fazem parte do Corinthians. Não façam esse tipo de postagem. Tá, fiel? E fora que aí você vai ludibriando o torcedor e agora? A Esporte da Sorte não está regularizado. E se o Pogba não vir, será mais uma piada, assim como o Drogba foi? Assim como o Drogba foi? Será mais uma piada? Então, fiel, não brinquem com o Corinthians, não façam esse tipo de postagem, tá? Agora, que existe uma proposta pro Pogba que ela não está validada mais por causa da Esporte da Sorte inabilitado de trabalhar, sim. Que o Corinthians estava avançado com o jogador, sim. Que o Corinthians poderia fechar com o atleta, sim. E que existe a chance de fechar, ainda existe, porque o Corinthians pode procurar patrocinadores por fora, investidores por fora, ou amanhã ou depois pode fechar com uma Master que fala, eu pago o Memphis e pago o Pogba. A Fatal Model queria pagar o Pogba. Ela queria pagar o atleta. O Corinthians que não aceitou. Devido, não sei se é a circunstância do trabalho, que eles trabalham aí com acompanhantes de luxo, eu não sei se foi esse o real motivo, ou qual que foi o motivo do Corinthians não ter aceitado, mas amanhã ou depois pode pintar um patrocinador
e bancar o jogador. Pode, a grandeza do Corinthians ela é gigante. E o Corinthians estava avançado muito com o atleta, que teve aí as suas, vamos dizer assim, operações paradas de negociação por conta do que aconteceu com o Esporte da Sorte, tá, fiel? Então estamos nessa. O Corinthians vive em torno de Luciano Acosta e de Pogba. Então as informações são as mesmas. Amanhã, cara, provavelmente serão as mesmas de novo. E não é culpa minha, eu tô trazendo a informação do momento, tô trazendo a informação que chega até a mim. E se o Corinthians não fechar com a patrocinadora logo, amanhã, ou depois, ou hoje, as informações vão sempre continuar a mesma, porque com o dinheiro, cara, com o dinheiro parado, com o dinheiro sem movimentação, com o dinheiro totalmente, vamos dizer assim, sem grana nos cofres do Corinthians, o Corinthians vai ficar girando em torno desses dois jogadores, porque não tem como contratar sem dinheiro, tá, fiel? Então ou o Corinthians arruma uma patrocinadora logo, ou tomara a Deus que a melhor patrocinadora que o Corinthians já teve consiga a sua regularização, ou senão o Corinthians vai ficar aí a berlinda, porque até agora não contratou ninguém. Certo, fiel? Comentem o que vocês acharam desse vídeo. Se eu merecer o like, você deixa. Se eu não merecer, você não precisa deixar o like. O meu muito obrigado por tudo. E vai, Corinthians!